Se sabia que se estava diante de um serial killer, com certeza, modus operandi, vitimologia semelhante, e a continuidade das vítimas acima de 3 intervalos de tempos distintos. Esses são os critérios que o FBI usa para determinar sobre a existência, a certeza de se tratar de um serial killer, que é adotado pelas polícias no mundo inteiro. Claro, tem alguns ressalvos, mas é o que é adotado. Então sabia que estava diante e que era um criminoso de cunho sexual. Não se sabia se a opção por prostitutas fosse vinculado realmente a uma certa impotência sexual que ele pudesse ter, ou se era unicamente porque eram vítimas mais fáceis de serem capturadas. Veja, um homem que caçava, porque serial killers caçam. Então, um homem que caçava e que tinha que ter vítimas que os acompanhasse, que entrasse no carro dele, ele utilizava seu carro para atrair as vítimas, que entrasse no carro dele de uma forma mais fácil. E prostitutas são figuras que são mais fáceis de adentrar nesse esquema de modus operandi. Então, a polícia não sabia ao certo por que ele escolhia prostituta, se era mais o cunho sexual ou se era a facilidade de atrair vítimas, ok? Mortes foram continuando até que saíram ali daquela região de Warwickshire, né? E atingiu outra região, atingiu a região de Manchester. E isso foi trazendo mais e mais pânico. Até que um certo dia, na região de Manchester, a polícia parou um carro onde tinha um homem e uma mulher no seu interior. E ao confrontar a placa do veículo, descobriu que aquela placa era fria. Não era uma placa verdadeira. Então, o homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimento sobre isso e, de repente, ser processado ou ser investigado, né, preliminarmente por roubo de veículo ou por furto de veículo. Antes de chegar à delegacia, o Peter pediu para parar no mato porque precisava urinar. A polícia deixou. E depois disso conduziu à delegacia. Na delegacia, quando identificaram, souberam então que era o Peter Sutcliffe. Ao fazer contato com a polícia das outras regiões, se descobriu que ele era já foi um possível investigado como sendo o estripador de Warwickshire. E isso levantou as antenas da polícia de Manchester, que na mesma hora pensou que aquela parada no mato para urinar foi muito suspeita e resolveu voltar ao local. Chegando a esse local, descobriu que ali foi desprezado um martelo e uma faca. Ao confrontarem o Peter sobre isso, ele acabou por confessar que ele era o verdadeiro estripador de Warwickshire. E ele falava que fez tudo isso porque ouviu uma voz que ele atribuiu a ser de Deus, vinda de um túmulo que dizia que ele tinha que promover uma limpeza no mundo e que ele tinha que fazer isso matando prostitutas, que eram figuras impuras que habitavam esse mundo. E foi isso que o Peter fez. Aí você pensa, então ele tinha uma certa esquizofrenia, não era uma pessoa normal e por isso teve esses atos. Isso foi o que a defesa dele alegou também, que ele era esquizofrênico. Mas se sabe que serial killers, eles são bastante inteligentes, até por isso fazem muitas vítimas ao longo muitos de anos, como foi o caso do Peter, por 5 anos, alguns durante 20 anos sem nunca ser identificados. Então, eles são muito inteligentes e eles tentam, de uma certa forma, tentar tirar a sua incriminação. E uma dessas formas é alegar que ouviu vozes ou que é uma pessoa que não é psicologicamente sã, que podia ter sido o caso do Peter, que inventou toda essa situação de esquizofrenia para tentar justificar e se safar dos seus atos. Ao investigar o histórico do Peter, se soube que ele passou por um evento que também foi bastante suspeito. Ao ter relações com uma prostituta pela sua primeira vez, ele não conseguiu realizar o ato, ele teve um quadro de impotência sexual.
E essa prostituta zombou muito dele e inclusive tornou público num bar na região de Yorkshire. Então a polícia acredita que daí tenha vindo a sua raiva, o seu afã, baseado na humilhação sofrida, assim pensando ele, passando a eliminar prostitutas. A humilhação seria o principal norteador dessa figura perversa do Peter.